Bom, gente, aí mais um vídeo, né? E esse vídeo eu vou falar de uma coisa que é pior do que um câncer, pior do que doenças. E pra mim o que é pior, você só vai entender isso se você não passou por determinadas coisas, situações, você não vai entender. Você vai falar, não, esse cara tá exagerando, né? Mas eu não tô exagerando não, tá? Então o que é pior do que um câncer, do que qualquer doença? Sabe o que é pior? Você ser, você quando você está além de você estar com aquela doença, com um câncer ou com uma outra doença que precisa ter uma intervenção médica, são o próprio sistema médico é a coisa pior que tem. E o que eu estou falando com isso? Quando você precisa de fazer uma cirurgia, que eles precisam te anestesiar, né? Até aí tudo bem, né? Aí vem as coisas chatas que acontecem lá, né? Você você é proibido, eles te tratam. Você como é que é o sentimento de alguém que passa por uma situação com médicos no hospital? A pessoa se sente um nada. A pessoa se sente envergonhado. A pessoa se sente humilhado. A pessoa se sente um bosta. A pessoa se sente um trouxa, passado para trás. Tiram sua honra, te tratam como um merda. Isso é que os médicos fazem com a gente. E a gente abaixa a cabeça, sabe por quê? Porque você tem medo. Você tem medo que aconteça alguma coisa com você ou com a sua família. Então você se submete a essas coisas. E quais são essas coisas que te faz você se sentir um merda, um nada, envergonhado, desonrado, humilhado? É porque se você é homem ou mulher, não interessa. Eles te tratam lá, não tem. Quando você está na mão dos médicos, eles não te tratam como um homem ou como uma mulher. Eles te tratam como um nada. Te colocam na mesa de cirurgia e lá, aquela sala ali, se você for mulher, às vezes pode ter uma médica, ou às vezes tudo médicos e enfermeiro em volta de você, e você tem que ficar nua, anestesiada, e confiar que nenhum deles, que todos eles serão éticos e não vão abusar de você. E isso é provado, já foi mais do que provado na mídia, que sempre acontece abusos de alguma forma, desde pequenos abusos a maiores. Desde a fotos indevidas e que não foram fotos ou filmagens indevidas que não deveriam ser expostas. Ou tem muitos que simplesmente fazem isso e nem falam com você e fica para eles mesmos. Quantos médicos já foram pegos com fotos de clientes, né? Médicos tarados, depravados, né? E enfim, eu não estou inventando nada, cada um que olhe aí, ó, na internet aí, procure ver. Porque o sistema, as coisas estão erradas. E você, quando você se sente assim, você cria um trauma. Você fica traumatizado ou traumatizada com as merdas dos hospitais que estão erradas. O ser humano, ele está doente, ele precisa ser tratado com respeito, com carinho, atenção. E para ele ser tratado com respeito, ninguém fica. Se você é uma pessoa que foi criada com padrões de não ficar tirando a roupa na frente do sexo oposto, por que agora, depois de doente, você agora tem que se expor dessa forma? Porque o médico diz que ele é médico e que ele está acostumado? Se ele está acostumado, ele fala com ele assim: então, mostre. Por que você não tira a roupa e sai andando pelado para se aparecer num monte de gente aí? Se vocês estão acostumados. É muito fácil você falar isso quando não é você que tem que tirar a roupa.
diante de um monte de gente e passar vergonha. Só para dizer, só porque você tá doente? Não, você tá doente. Aí ou você tira a roupa e a gente mexe em você, ou você morre aí. Isso não está certo. Isso não está certo, tá? Tem muitos médicos, tem muitas médicas. E isso deveria ter um padrão e uma escolha. Nós pagamos por isso. Principalmente, estou falando para os pessoal, estou falando principalmente para quem paga plano. Porque no governo, lá nas coisas do governo, também você tem direito. Só que acontece que é um pouco mais complicado. E quando você tem um plano, que nem a Unimed e outros planos aí, Golden Cross, etc., você está pagando, pô. Você tem você tem o direito de exigir quem que vai mexer com você. Você tem direito de conhecer toda a equipe e quem vai mexer com você. E você tem o direito de ver sim as coisas ali, a cirurgia. Os médicos proibiam os homens de acompanhar o parto das suas esposas. Aproximadamente lá nos anos 80, a mulher não tinha esse direito. E acontecia trocas, acontecia mortes de criança, acontecia mortes da própria mãe no parto. A violência obstétrica que ainda existe é por causa exatamente porque tem e muitas mortes de bebês também é causado também por negligência e violência obstétrica. Uma coisa errada também é os homens usados, a maioria dos homens são ginecologistas, a maioria dos homens são obstetra. Por que que a maioria dos homens estão interessados em vagina? Não seria possível. A maioria deles não estão interessados em ajudar mulheres. Estão interessados em satisfazer os seus desejos egoístas de ficarem vendo vários tipos de vaginas, né? Por que eu sei disso? Lê Freud. Lê Freud. Você vai entender. O homem é 10 vezes, tem mais 10 vezes mais líbido do que a mulher. Então ele sente atração, uma atração sexual muito forte pelo arquétipo feminino, pela vagina. Quando ele vê, só de ver ele já sente um certo prazer de ver, entendeu? O cara nem tá excitado, não tem ereção, mas o cara tá excitado em ver, em pegar, entendeu? E você vê que agora procura quantas mulheres são urologistas. Vai ver se você tem muitas mulheres que são urologistas. Não. Mulheres não se procuram. Mulheres não são assim taradas como homens. A gente deveria saber muito bem dessas coisas e colocar em prática que muitas tem essas coisas na medicina que estão erradas. Precisam ser mudadas. Beleza? Tem um outro vídeo que fala aí que eu falo muito bem sobre isso, né? E você tem que correr, fazer as mudanças agora. Correr, procurar seus direitos, procurar saber seus direitos. Direitos de acompanhante. Quem é que está impondo as regras? Os médicos. Existem leis que proíbem você? Não. O médico usa o seu medo para fazer você baixar a cabeça. Quando ele fala que você não deve entrar em determinada sala, que você deve esperar, ele está impondo a sua autoridade contra a sua. Não existe lei para isso, tá? E depois desse vídeo aqui, tem duas coisas que podem acontecer. Depois que todo mundo começar a pensar sobre essas coisas. Ou criar uma lei para que você possa chegar e entrar lá dentro para você acompanhar a pessoa amada que você quer acompanhar. Ou simplesmente a equipe, os médicos se juntar e querer criar uma lei específica para dizer, não, agora nós temos uma lei que proíbe, né? Porque não tem, tá, gente? Então, fica ligado aí. Vocês que teriam que se unir, assim como a classe médica são unida em proteger uns aos outros, para não dar laudo médico, tem medo de você falar que é um laudo médico para provar uma coisa que um outro médico fez. Aí eles ficam tipo negando, sabe?
Então vocês deveriam ser unidos, todos deveriam ser unidos para poder ir contra a classe médica, entendeu? E para fazer mudanças. Somos nós que juntamos força e fazemos a mudança. Não fica esperando por governos, por médicos que ninguém vai fazer não. E você, enquanto você ficar pensando assim, não é comigo, não é comigo. Então, um dia vai chegar a sua vez, você vai precisar e você vai passar muito vexame, muito problemas, entendeu? Seja seja desde um abuso sexual, seja um erro médico que causa problemas pro resto da vida, ou a morte de um parente, como eu já vi, alguém já me falou comigo que aconteceu um erro médico em que era uma criança de 11 anos e ela veio a morrer por um erro, entendeu? Um erro. Algo injetado. Era um medicamento que era para ser injetado em outra pessoa e foi injetado nessa criança e ela morreu. Bom, gente, fica aí mais um vídeo aí. Compartilhe, dê um like, porque os meus vídeos, o YouTube não está nem um pouco interessado em divulgar ou colocar, que nem muitos aparecem na minha tela aqui. Às vezes eu nem sou inscrito no canal e o YouTube tá jogando canais do Felipe Neto, etc. O YouTube faz questão de espalhar ideologias idiotas de um cara que pra mim é um merda, entendeu? Agora, e outros doutores aí também que tá fazendo muito sucesso também, doutor não sei o que, Lemos, né? Fala mal da água alcalina, fala mal do limão, fala mal tudo que o doutor Laí Ribeiro fala que é bom e que eu uso e que pra mim fez diferença na minha saúde. Esse doutor bosta aí, né? Fica falando mal. Bom, ele é um proctologista, tá? Então ele não sabe o que está falando. Ele teria que fazer nutrologia para falar, para tentar falar e explicar isso. Ele tá pegando o basicão que ele aprendeu e tentando passar pra gente a suposta verdade. Então fique esperto. Doutores como esse tá cheio. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.